Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a primeira aula do nosso terceiro bimestre. Aqui o nosso cabeçalho vai ficar da seguinte forma: Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 3 de agosto de 2021. Hoje é terça-feira. O nome da professora, Damares Vilela. A turma é quarto ano B8, turno vespertino. O nome de vocês e a data de nascimento. Hoje a gente vai começar o estudo do livro Buriti mais Matemática. Esse livro foi feito pelo quarto ano do ensino fundamental, anos iniciais. A organizadora do livro, a editora Moderna, e essa obra é uma obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna. A Carolina Maria Toledo é a editora responsável, tá? Aqui a gente tem um selo, do Programa Nacional do Livro Didático. Então, quando a gente fala em PNLD, eu estou falando de Programa Nacional do Livro Didático. Esse livro ele vai ser usado em 2019, 2020, 2021 e 2022. E a venda dele está proibida, tá? Por quê? Porque é um livro público, do governo, lá, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Na segunda página vai estar escrito o seguinte, olha só. Estudante, este livro que você está recebendo integra o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Trata-se de um conteúdo que passou por uma criteriosa avaliação do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para disponibilizar às escolas públicas brasileiras um material de qualidade. Aqui, um detalhe muito importante, É importante lembrar que este livro é consumível, Ou seja, ele não precisa ser devolvido na escola, vocês podem estar respondendo nele, tá? Então, ele fala aqui, é importante lembrar que este livro é consumível, ou seja, não precisa ser devolvido à escola ao final do ano. Assim, mesmo após a utilização, ele serve como fonte de consulta e informação. Quer dizer que, assim, às vezes vocês estão em dúvida num conteúdo e vocês falam, vi isso no quarto ano. Vocês voltam lá e lê o texto, Lê aquela informação para absorver melhor as informações, tá? Para que ele possa durar, você precisa conservá-lo. Você deve protegê-lo, de situações que possam causar danos ao livro, A sujeira, a água, deixa o livro feio, tá certo? E aí ele fala, que se você identificar alguma inconsistência neste material, ela pode ser comunicada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio do telefone 0800 61 61 61 ou no contato constante em www.fnde.gov.br/programas do livro, E ele nos fala que é para a gente ter bons estudos, e isso é bom, Então, aqui, seguindo no nosso livro, nós vamos estar estudando essa semana Buriti mais Matemática, quarto ano, ensino fundamental, anos iniciais. Lembrando que vocês estão no ensino fundamental,
Vocês já passaram pela educação infantil e agora vocês estão no ensino fundamental. Futuramente, quando vocês terminarem o 9º ano, vocês vão para o ensino médio, né? E depois do ensino médio, a gente tem a graduação para aqueles que se interessarem, tá certo? Então, vamos seguir aqui, né? Aqui ele conta um pouquinho sobre quem é a Carolina Maria Toledo, a nossa editora responsável desse livro. Ela é licenciada em matemática pela Universidade de São Paulo e ela é professora em escolas públicas e particulares de São Paulo por 15 anos, né? Ela fez para nós o componente curricular matemática, né? Então, quer dizer que o componente curricular português, geografia e história, eles são de outros profissionais, não é dessa Carolina, né? A gente está na primeira edição, São Paulo, o lugar que foi feito o livro, ano de 2017, editora Moderna. Aqui eu quero compartilhar com vocês uma coisa importante. Todo livro ele tem um cadastro, né? E aqui, ó, vem falando sobre esse cadastro, ó, de dados internacionais de catalogação na publicação, chama CIP, né? Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Né? Então, aqui a gente tem o nome da obra, ó, Buriti Mais, matemática, manual do professor, organizadora editora Moderna, foi uma obra coletiva, concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna, editora responsável Carolina Maria Toledo. Estamos na primeira edição da obra, São Paulo, Moderna 2017, tá vendo? E essa obra, ela é em 5 volumes, né? Ela vem do 1º ao 5º ano, tá certo? Então, a gente tem 5 volumes dessa obra, né? Que a gente vai ter um código aqui também, né? Índice para catálogo sistemático, olha que interessante, né? Aqui ele fala que a reprodução é proibida de acordo com o artigo 184 do Código Penal e Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. E todos os direitos estão reservados à editora Moderna, né? E aqui temos o endereço dessa editora, tá certo? Então, essas informações é bom a gente dar uma lida para conhecer um pouquinho melhor sobre o livro que a gente está estudando, tá certo? Olha que ele fala aqui, ó, do que é feito o mundo. O mundo é feito de plantas, bichos, pessoas, respeito, possibilidades. Oi! Vou começar a leitura de novo do nosso poema. Olha só. Do que é feito o mundo? O mundo é feito de plantas, bichos, pessoas, respeito, possibilidades, regras, jogos, brincadeiras, pensamentos, números, medidas. Quanto mais você estuda sobre o mundo, mais interessante ele ficará, né? O que está falando? É importante a gente saber o que acontece no mundo para a gente não ter uma percepção equivocada das coisas, não é verdade? Vamos seguir, ó. Aqui ele propõe para vocês de desenhar coisas boas que você quer para o mundo, né? Então, vocês vão desenhar aí coisas boas que vocês querem para o mundo. Aqui ele tem uma parte que diz o seguinte, ó, conheça seu livro. Olá, somos a família Silva, meu nome é Sidney e o da minha esposa é Rosa. Nossos filhos são a Ana e o Júlio. Então aqui, ó, a gente tem uma família, né? E essa família, ela é composta por papai, mamãe e 2 filhinhos, certo? Olha só. O nome do papai é Sidney e o da esposa Rosa. E os filhos é a Ana e o Júlio, tá? Então, vamos seguir aqui
no nosso Conheça Seu Livro, né? Aqui ele fala o seguinte, ó. Nós 4 da família Silva estaremos presentes na abertura das 8 unidades do livro. Então, vocês vão ver lá no sumário, a gente tem 8 unidades do livro, né? E o menininho fala, ó, além de nos procurar, você também deverá encontrar 2 objetos escondidos em cada abertura. Olha que bacana. Então, em cada abertura, vocês vão encontrar 2 objetos escondidos e eles também, tá? Olha aqui que bacana. A abertura da unidade vai ter cenas coloridas e divertidas, nas quais você deverá procurar as personagens e achar os objetos escondidos, certo? Aqui ele fala, ó, esses são os objetos que estarão escondidos em cada uma das aberturas. Então, a gente tem uma ampulheta, uma caneca. Isso aqui parece que tá difícil de saber que é. Aqui parece uma câmera, uma caixinha de lápis de cor, um balde, um sino, um carrinho, uma boneca. E aqui temos um dado, uma ferramenta, uma peteca, uma bolsa, um homem de óculos e boné e alguma coisa que coloca na mão, olha lá, passa em cima da mão dele aqui, né? Seguindo, olha o que nós temos, ó. Neste livro, você vai encontrar alguns jogos que ajudam a aprender matemática brincando. Aí a gente vai estar olhando aí esses jogos, né? Ó, os jogos podem facilitar e deixar a aprendizagem da matemática mais divertida. O que é bom, né, crianças? Quem não gosta de aprender divertindo, né? Depois, olha só. Não pode apertar muito, porque senão doer. Ó, você deve fazer todas as atividades e resolver os problemas, pois eles ajudam a verificar o que você aprendeu, né? Então, é sempre importante aí vocês estarem verificando o que vocês aprenderam, tá? O que mais que ele nos fala? Ó, que vai ter atividades e problemas variados, né, no nosso livro. As atividades e os problemas são importantes na aprendizagem e no aprofundamento de assuntos que você aprendeu. E aí são problemas interessantes para você, né, refletir suas resoluções, né? E aí vocês vão... na seção Compreender Problemas, vocês vão resolver problemas e refletir sobre a resolução de cada um, tá? Vocês, na seção Compreender Informações, vocês vão aprender que as informações, elas podem ser representadas de diferentes modos, como em tabelas ou em gráficos, tá? Aqui a gente tem, ó, com esta seção, a gente aprende que a matemática, como a matemática vai estar no nosso dia a dia e como ela nos ajuda. Ela me ajuda a ser, a matemática me ajuda a ser, ela leva a gente a refletir sobre vários assuntos que vão contribuir para a nossa formação cidadã, tá? A gente pode ler textos também falando sobre a matemática,
que é a matemática em textos, tá vendo? É a seção, né? É muito bacana também. Olha lá, ó. Esta seção vai ajudar você a compreender melhor os textos com dados matemáticos. Que é bom, né? Depois aqui a gente tem, ó. Estas atividades vão desafiá-lo com assuntos que já aprendeu. Porque a gente tem os desafios, né? Ó, em todas as unidades você vai resolver um desafio muito legal, tá? Então, é bom saber se aprendemos tudo e não temos dúvidas, não é? Que aí ele fala aqui, ó, nesta sessão você vai resolver atividades para rever o que aprendeu e em o que aprendemos. Vai refletir sobre o que aprendeu dos principais assuntos da unidade. Aqui ele fala o seguinte, ó, que há ícones que indicam como realizar algumas atividades, né? A gente pode calcular, indicam estratégias de cálculo, por meio de calculadora, por meio da mente, né, do raciocínio. Aqui temos também, ó, desenho, pintura, material complementar, grupo, oral, dupla, caderno. Olha que bacana. Quando vocês veem esse símbolo, a gente vai ter uma resposta oral. Quando a gente vê esse símbolo, a gente vai ter uma resolução de atividades em grupo. Apesar de que agora no ensino à distância fica mais complicado esse em grupo, né? E temos também a opção de fazer as atividades em dupla, né? Depois, a gente tem também materiais que complementam algumas atividades e alguns jogos. Olha só. Aqui, por exemplo, a gente tem uma pirâmide, né? De base quadrangular, certo? Para ser montada. Aqui fala, ó, com este livro e os colegas, você vai aprender muito. Bons estudos. Que coisa boa, né? Vamos aprender muito então, tá certo? Aqui eu coloquei o nosso sumário, a unidade 1 e a 3. Só para exemplificar como que tá o nosso sumário aí, né, organizado. Na página 12, a gente tem o sistema de numeração indo-arábico. Na página 14, nós temos o valor posicional e depois a gente tem um desafio. Depois, na página 16, temos problemas. Depois, na 18, dezena de milhar. Depois, na página 20, número de 5, algarismo. Na 22, comparações. Na 24, arredondamentos, tá? Então, assim, depois aqui vem os itens, né, que a gente viu lá, ó. A matemática me ajuda a ser na página 28, na página 30, compreender informações, na página 32, para terminar, e depois na página 33, o que aprendemos. Isso é a nossa unidade 1 toda, né? Então, a gente vai procurar estudá-la aí pra gente ficar melhor ainda em matemática, tá certo? Então, vamos seguir. Ó, se a gente pensar que... Depois vocês podem ir lá e ver quantas páginas tem o livro, né? No livro de matemática, a gente sabe, a Damari sabe que tem 256 páginas. Vocês vão lá confirmar, tá bom? No de língua portuguesa, a gente tem 288 páginas, no de ciência, 152 páginas. De geografia, a gente tem 144 e de história, 152. A Damares quer que vocês façam uma conta, ó. Vocês podem parar o vídeo e fazer essa continha de somar, né? Soma esse número, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E temos também o livro de artes, né? Vamos ver qual que é o de artes? Olha só. E aí, além desses
desses todos, a gente pode somar também o de artes, que tem 128 páginas. Mãe, olha que coisa louca que me deu. Vídeo, gente. Trocou de verdade. Que legal, hein? Eu dei um squish que a Sussu me deu. É, filha. Ó, aí a gente vai somar esse número todos de página, né? Vamos aqui na calculadora. Pra gente fazer essa continha, né? Então, a gente tem 288 mais 256 mais 152. Aí vocês podem estar fazendo. Ixi, deu zebra aqui, crianças. Aqui, a Damaris colocou esses 6 números aqui, ó, que faz parte do nosso livro de matemática, língua portuguesa, história, geografia e artes, né? Deu que a gente tem 1.120 páginas. Isso é o nosso X. Aí, o que que acontece? Aí, a gente vem aqui e coloca o X dividido por 180 dias letivos, né? Porque esse ano a gente já estudou uns 100 dias letivos, agora a gente vai estar na metade do ano, né? Aí o que que acontece? A gente não conseguiria estudar o livro todo, né? Pelo menos em sala de aula, né? Por questão de tempo. Aí vocês teriam que fazer como atividade extra em casa, tá? E aí, a Damaris, porque assim, a gente estuda 200 dias letivos, mas aí vamos supor que tem algum evento especial, vocês ficaram doentes, não conseguiram estudar, aí a gente tira 20 dias para essas, vamos chamar de intercorrências, né? Que é a comemoração do dia, vamos supor, um evento diferente que tem na escola, ou que vocês tenham ficado gripados e não puderam ir, tá? Aí a gente vai fazer uma conta, né? Vamos voltar na nossa calculadora, vocês podem estar fazendo para treinar, né? Vamos dividir por 180 dias letivos. Então, aqui dá uma resposta que a gente teria que estudar para terminar o livro todo. 6,22, 2 páginas por dia, né? Então, a gente poderia falar assim, então vamos estudar mais ou menos 6 páginas por dia para a gente terminar praticamente os livros todos, né? Então, assim, se vocês quiserem terminar o livro todo, tem que começar o ano estudando, no caso do 4º ano, 6 páginas por dia, né? O ano que vem, quando vocês estiverem no 5º ano, vocês vão fazer esse mesmo cálculo. Vocês vão estar pegando o número de páginas do livro de matemática, o número de páginas do livro de português, o número de páginas do livro de matemática, o número de páginas do livro de ciências, e o número de páginas do livro de geografia, e o número de páginas do livro de artes, somar todos e dividir por 180 dias letivos, tá? Porque aí vocês vão obter o número de páginas que vocês devem estudar por dia para terminar o livro todo, né? A Damaris sabe que o coleguinha que faz todas as atividades, o livro completo, porque esse livro é um livro que o governo deu para vocês, então assim, é ideal que vocês façam o melhor uso dele, né? O que que acontece? Esse coleguinha, ele vai estar mais apto a passar no vestibular no futuro, quando tiver 18 anos, que terminar o ensino médio, tá? Aqui, ó. Na nossa unidade 1, a gente vai estudar sistema de numeração decimal. Olha que legal. Ele fala aqui, ó, 18º
o número é 18, mas a gente lê 18º por causa desse símbolo aqui, ó, né? É um numeral ordinal, tá? Tá escrito aqui, ó, 18º circuito de primavera, corrida de 200 metros, né? Então, olha lá o relógio, ó, 9h54, 9 horas, 54 minutos e 33 segundos, e aqui marcando 200 metros. E aqui estão os competidores e aqui tá a plateia, né? Aqui o moço vendendo água e suco para hidratar quem tiver com sede, né? Depois, o que vem aqui? Ó, para começar, ao observar o preço da água, você pode concluir que o valor dela equivale à terça parte ou a metade do suco, do valor do suco. Então, volta lá na foto, ó. 2 e 4, né? Então, ele pergunta assim, ó, na nossa página seguinte. Você, né? Você, aluno da Damares, conclui, quando vocês observam aquela placa, que o valor da água é a metade do valor do suco ou é a terça parte? Vocês vão me responder aqui embaixo, tá certo? Depois, aqui a gente tem as premiações, ó. No primeiro lugar, o prêmio vai ser de R$9.000, no segundo lugar, o prêmio vai ser de R$5.000 e no terceiro lugar, o prêmio de R$2.000. E aí, a gente sabe, né, que quem gastar menor tempo na corrida vai ficar em primeiro lugar. Quem gastar um pouquinho mais que esse primeiro lugar vai ficar em segundo lugar. E quem gastar mais que o segundo lugar de tempo, né, vai ganhar R$2.000, tá? Então, ele pergunta aqui, ó. Qual o valor posicional do algarismo 7 nos números 1927 e 7.291, né? Então, aqui eu tenho que o 7 está na unidade e aqui eu tenho que o 7 está na casa dos milhares, tá? Depois a gente vai para outro assunto, ó. Eu tenho que o uso que a gente faz dos números, a gente tem que é o sistema de numeração indo-arábico. Ele fala, leia o texto e complete. O sistema de numeração que utilizamos é chamado indo-arábico. Ele tem esse nome porque foi desenvolvido pelos antigos indianos. São os povos que habitavam o vale do rio Indo, onde hoje se localiza um país chamado Paquistão. E olha que bacana, né? Então, esse nome ele foi desenvolvido pelos antigos indianos e divulgado para o resto do mundo pelos árabes. Imagina como foi inteligente esse pessoal que inventou os números, né? Naquela época, o governo precisava de contabilizar quantos sacos de arroz que colhia, quantos sacos de cereal que colhia, né? Então, eles precisavam de inventar alguma coisa para ajudar nesse sentido. E aí, foi inventado os números, né? E ele fala aqui, ó, para representar os números, a gente utiliza 10 símbolos. E a gente foi dado, né, esses 10 símbolos, o nome de algarismos. Foi em homenagem a um matemático árabe, Abu Jafar Muhammad Ibn. Nossa, nome difícil de pronunciar, hein? Mas enfim, e esses algarismos, eles sofreram modificações ao longo do tempo até ficarem com a aparência atual, tá certo? Então foi mudando até ser o que a gente conhece hoje, né? Aqui a gente tem, ó, os símbolos do sistema de numeração indo-arábico, que chamamos de algarismos ou dígitos, são
Vocês vão completar, ó, 0, 1, 2, 3 e vão seguir aqui, tá certo? Bem tranquila essa atividade, né, crianças? Depois, ó, com esses símbolos representamos qualquer número. Por quê? Porque a partir do momento que a gente monta uma combinação desses 9 algarismos, quer dizer 10, a gente consegue montar números assim, infinitos, né? Depois a letra B. O sistema de numeração indo-arábico é um sistema decimal, ou seja, os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Veja abaixo, representados com material dourado, alguns agrupamentos de 10 em 10 que fazemos no sistema de numeração indo-arábico. Olha que bacana. Se eu tenho 1, então eu tenho 1. Agora, quando eu tenho uma dezena, quantas unidades eu tenho? Vocês vão contar os quadradinhos e colocar aqui. Depois eu tenho uma centena. Quando eu falo em uma centena, eu estou falando de quantas dezenas? Vocês vão contar e colocar a resposta aqui, tá? Depois. Quando eu falo em 1 milhar, eu estou falando em quantas centenas? Aí vocês vão colocar aqui, tá certo? Vamos seguir nos nossos atividades. Depois, a questão 2. Responda as questões. Qual é o maior número de um algarismo? Qual é o maior número de um algarismo? Ele pergunta. Depois, qual é o menor número de 2 algarismos? Que números de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1 e 8? Qual é o maior número de 3 algarismos? Qual é o menor número de 4 algarismos? Então, vocês vão refletir, né, sobre esses assuntos e responder, tá bom? Responder no próprio livro, né? A gente sabe que o livro é consumível, né? É um livro que vocês podem estar usando sem preocupar, tá? Depois a questão 3. Responda as questões fazendo o cálculo mentalmente. Ó, quantas moedas de R$1 formam 10 reais? Quantas vocês acham? Vocês colocam a resposta. Depois, 2 notas de R$100 podem ser trocadas por quantas cédulas de 10 reais? Então, vocês vão fazer uma continha, 200 dividido por 10, para descobrir o número de cédulas de 10 reais, tá? Na letra C, uma nota de 100 reais mais 2 de 10 reais podem ser trocadas por quantas moedas de R$1? Vocês vão fazer também uma divisão, né? Vocês vão somar as 3 notas, primeiramente, né? E depois dividir por 1 para saber a resposta, tá? Depois, quantas cédulas de 100 reais formam 1.000 reais? Olha que interessante. Agora a gente vai pegar e multiplicar, né? Eu vou estar pegando um número X de cédulas, aí eu posso dividir também, né? 1.000 dividido por 100 para obter o número de cédulas que vai ser necessário para formar 1.000 reais, tá certo? Depois, a Lúcia vende chaveiros. Se Lúcia fizer pacotes com uma centena de chaveiros, quantos pacotes ela fará com os chaveiros mostrados ao lado? Vocês viram que na caixinha dela temos 1.000 chaveiros? Então, ele fala, se eu dividir 1.000 por 100, né, que é uma centena, quantos pacotes que eu vou ter de chaveiros? Então, assim, bem tranquilo também. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldades, né? Agora, mais um assunto aqui para nós, ó. Valor posicional é um tema muito importante, né? Ó, observe o número de 4 algarismos que cada criança escreveu e faça o que se pede. Então, o André escreveu o número 4.328. E aí, ele coloca aqui, ó,
lembre que 1 representa unidades de milhar, C, centenas, D, dezenas e U, unidades. Então, ele coloca aqui, ó, 8 unidades, 2 dezenas ou 20 unidades. O 3, eu posso colocar o quê? 3. Será que eu vou poder falar? Vontade de falar? Olha só, aqui quantas centenas que vão ter? E depois, quantas unidades que tem nessas centenas? Aí vocês podem fazer uma continha, né? É 3 vezes 100, aí vai dar um número de unidades, não é verdade? Porque aqui, ó, 2 vezes 10, vendo que aqui tem número dentro, aqui, ó, o número 10 está dentro da palavra dezenas, e aqui o número 100 está dentro da palavra centenas. Então, vocês vão multiplicar, ó, 2 vezes 10 é igual ao número de unidades. Aqui, o número de centenas vezes 100 vai dar um número de unidades, tá? E aqui, o número de unidades de milhar vezes 1000, né? Aqui, ó, o 1000 tá dentro do milhar, tá vendo? Escrito ali. Vai dar o número de unidades, né? Então, ele coloca aqui, ó, 4.000 mais 300 mais qual número que vai dar esse número aqui, né? Então, eu vou ler como 4.000, e aí vocês vão escrever aqui o número por extenso, né? Acredito que é bem tranquilo fazer isso, não é? Depois, na letra B, a gente tá na página 14, ó. Ele fala o seguinte: qual é o valor de cada algarismo do número que Clara escreveu? A Clara escreveu o número 8.234. Então, aqui 4, eu tenho que esse número tem 4 unidades. Depois aqui a gente pulou, né, para vocês estarem respondendo quantas dezenas tem. E aí é o mesmo esquema, vocês vão pegar o número que tá aqui nessa caixinha e multiplicar por 10. Vocês conseguem enxergar o 10 aqui? 10, né, de dezenas. Então, multiplica esse por esse para chegar nesse. Então, esse aqui, ó, 2 centenas. O que a Clara fez? 2 vezes 100, né? Porque aqui o 100 tá dentro da palavra centenas. Deu 200, certo? E aqui vai ser 8 unidades de milhar. Então, vocês vão multiplicar 8 vezes 1000. Aqui, ó, o 1000. O 1000 tá dentro da palavra milhar, né? Então, isso é muito importante, porque vocês estão... Quando eu tenho essa visão, que dentro da palavra dezenas tem o 10, dentro da palavra centena tem o 100, dentro da palavra milhar tem o 1000, eu tô interpretando e compreendendo a matemática, né? O texto matemático, não é? E aí, a gente tá fazendo interdisciplinaridade com língua portuguesa, não é? Aqui vocês vão colocar, ó, aqui ele já pôs 8.000, né? Aqui vocês vão colocar o próximo e o próximo. Lembrando que aqui fica a casa das centenas, aqui da dezena e aqui da unidade. E depois vocês vão escrever o número por extenso, né? Olha só, 8.000, e... Os algarismos do número que Clara escreveu têm o mesmo valor no número de André? Escreva como você pensou para responder. Vamos voltar lá no André. Olha que interessante, olha. Eles usaram o mesmo número, só que em posições diferentes. E quando eu uso um número em posição diferente, o número passa a ter outro valor, tá? Então, não é o mesmo número, né? Então, a pergunta é, os algarismos do número que Clara escreveu têm o mesmo valor no número de André? Não tem, né? Aqui, ó, decomponha os números adicionando o valor posicional de cada algarismo. Olha que interessante. Bem bacana essa questão, não é? Ó, eu tenho que
500 mais 40 mais 3 forma 543 unidades, né? Aqui eu tenho que 2.000 mais 400. Olha para vocês verem, vocês têm que prestar atenção no que a boca tá falando, ó. 2.000. Aí vocês vão colocar aqui 2.000. 400. 100. 4 vezes 100. 400, né? Então, vocês podem fazer essa continha também, né? 2.000, então é 2 vezes 1.000. Depois, 400, 4 vezes 100, né? Lembra que a gente falou que a gente tem que observar o que tá falando o texto, né? 400 eu tenho que é 4 vezes 100, né? Depois, 80. Quando eu falo 80, eu faço referência ao número 8 vezes o quê? Vezes 10. 80 é 8 vezes 10, né? Então, vocês vão fazer e preencher aqui, tá? A continha. Aqui, eu tenho um detalhe importante. 5.000, 5 vezes 1.000, 800, 8 vezes 100, 40, 4 vezes 10 e depois a unidade, né? Então, 8.000, 8 vezes 1.000, 100. Então, é 100, é 1 vezes 100, vai dar o mesmo resultado, né? 60. 60 faz referência ao número 6 vezes 10, né? Vocês vão preencher aí, tá? Depois, olha que legal, ó. Escreva o valor de cada algarismo 3 no número e complete. Ó, aqui tá escrito 3 unidades. E aqui eu vou ter 3... Eu vou ter 30, porque ela deu 2 casinhas para mim. Ou quantas unidades? Eu vou ter 3 dezenas ou 30 unidades, concorda? Porque 3 vezes 10 é 30. E eu posso ter também aqui, ó, 3 centenas ou é aquele negócio. 100. Toda vez que eu falar 100, eu tô fazendo referência ao 100, ao número 100. Centenas, se eu falo 3 centenas, então são 3 vezes 100, né? Ou quantas unidades? No caso, é 3 centenas, que vai dar 3 vezes 100, vai dar o número de unidades. Então, vocês vão fazer essa continha. Depois, 3 unidades de milhar. Então, vocês vão colocar aqui. Desce esse número, né? Ou, quantas unidades? Então, vocês vão multiplicar de novo. Ó, 3 unidades de milhar. Então, eu tô falando que é 3 vezes 1.000, porque milhar eu faço referência ao número 1.000, tá? Então, eu multiplico para poder encontrar o número de unidades, certo? No número 4, eu tenho o seguinte: escreva o número representado em cada ábaco. Depois, escreva por extenso o valor do algarismo 4 em cada número. Então, aqui vocês vão colocar, ó, contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, põe aqui. 1, 2, 3, coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas e as unidades. Vocês vão pôr aqui, né? E ele fala que é pra gente colocar o valor posicional, escrever por extenso o valor do número 4, né? Aqui o número 4 é 4 unidades. Aqui ele é 100 e aqui ele é milhar, tá?
Aqui a gente tem um desafio, ó. O Vinícius é o nome do menininho. Ele prendeu a bicicleta dele com um cadeado que tem uma senha de 4 algarismos. E ele lembra que o algarismo das centenas é o número 4. Os outros 3 algarismos são o 2, o 5 e o 8. Então, aí vocês vão colocar aí para ver onde que tá o número 4, tá bom? Vocês podem montar uma casinha assim, ó. Cadê a casinha nossa, hein? Essa casinha aqui, ó, tá vendo? Ele falou que o 4 tá aqui, ó, no centena. Aí vocês vão fazer debaixo dele as outras opções, tá? Deixa eu abrir aqui o... como que chama? O Excel. Para ajudar vocês a visualizarem melhor essa questão. Cadê aquela nossa ficha lá de... Então, a senha dele vai ser o seguinte. Vou apagar aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Ó, eu tenho que o nosso texto falou que o algarismo das centenas é o número 4. A gente sabe que as centenas, ele é terceira ordem, né? Então, vamos colocar aqui número 4. E aí, ele sabe também que... Cadê aqui nosso... Ele combinou o número 2, o 5 e o 8. Olha só. Então, tem o 2, o 5 e o 8. Olha o que acontece. Então, uma senha possível é o 2458. Vamos fazer outra aqui, ó. Quer ver? Aí, o que acontece aqui, ó? A nossa combinação, o número 4, o nosso desafio disse que é fixo, né? Então, vamos lá. Se eu pus o número 2 primeiro, agora eu não posso ter mais o número 2 primeiro. Então, vamos colocar o número 5 primeiro, né? Depois, a gente coloca o número 8 terceiro, na segunda ordem, e depois o número 2 por último. E aí, olha só, depois eu tenho que o 2 já foi o primeiro, o 5 já foi o primeiro, o 4 é fixo. Então, o próximo que vai ser primeiro vai ser o 8, né? Depois vai ser 8, 2 e o último vai ser 5, né? Então, aqui eu tenho todas as possibilidades do número, tá? Porque aqui, ó, todo mundo foi primeiro, né? Depois, todo mundo foi último. E depois, todo mundo foi da segunda ordem, que é a da dezena, tá? Então, o nosso desafio é bem tranquilo, né? Bem bacana também. No mais, crianças, a nossa aula termina aqui, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, né? Para nossa aula de português, tá certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.